pessoal, tudo bem? Vamos então finalizar nosso último contato com termoquímica nessa videoaula para a gente fechar o pacote, né, da termoquímica, como eu já havia dito a vocês anteriormente. Em termos de teoria não tem uma coisa muito rebuscada, a gente não vai ficar trazendo muitas coisas à tona, não tem um número de fórmulas que venha atrapalhar a gente, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. Eu havia dito desde o início que nós nos tornaríamos calculadores de variação de entalpia, calculadoras humanas de ΔH, e é isso que a gente fez. Então na última videoaula eu coloquei o cálculo do ΔH a partir do ΔH de formação. Você pega todos os ΔHs dos produtos, diminui de reagente, vamos embora, tchau e benção. Hoje eu vou mostrar os outros dois tipos de cálculo do ΔH. Então, vamos começar aqui a brincadeira. Então, essa primeira aqui é baseada na lei de Hess. Hess foi o cara que estava estudando o cálculo da entalpia das transformações. Aqui está de uma forma um pouquinho mais formal, vamos dizer assim, é a explicação de como é que ela funciona. A variação da entalpia é envolvida numa reação sob certas condições experimentais, depende exclusivamente do inicial e final dos produtos. Seja a reação executada diretamente em uma única etapa, seja ela executada indiretamente em uma série de etapas, mesmo que apenas teóricas. Então a grande jogada é o seguinte, então você tem ali uma reação, necessariamente você olha para ela, mas ela não aconteceu em uma única etapa. Foram muitas coisas que aconteceram para ela chegar naquele final. Se você pegar todas essas reações que aconteceram até chegar no final e somar o ΔH dessas reações, você vai ter o ΔH da reação final. Então ele está dizendo que se você somar as etapas, resumidamente a lei de Hess, você vai ter o ΔH da sua reação. E o mais legal de tudo, mesmo que essas etapas sejam teóricas, então você pode pegar umas reações assim que necessariamente não aconteceram, dar uma mexida nelas, transformá-las em etapas, você vai somar e vai funcionar, que é uma beleza. Então a lei de Hess ela é muito utilizada, então na realidade todo esse conceito se desenvolveu por conta disso. Vamos ver como é que ela funciona na prática. Então, vamos passar aqui para o outro slide. Na teoria, olha só, aqui a gente vai entender bem como a coisa funciona. Olha que lindo, né? Eu tenho aqui deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Eu tenho aqui uma reação, onde eu quero saber o ΔH dessa reação, grafite transformando-se em diamante. Qual é a variação da entalpia envolvida nesta reação? Então, isso aqui é um exemplo muito comum. E aqui eu estou te entregando as duas etapas para esse carbono grafite se transformar em carbono diamante. Então aqui, etapa 1, está aqui, e etapa 2. Repara aqui, ó, essas daqui são as etapas, será que elas são as etapas mesmo? Como é que você confere? Você soma as reações. Como que... eita, Lili. Volta. Como que eu somo as reações? A gente soma da seguinte forma. É uma coisa até meio lógica, né? O grafite aqui está produzindo CO2. CO2 está do lado do produto. Na reação seguinte, o CO2 já está do lado do reagente. O que isso quer dizer? Que ele foi consumido. Então, esse CO2 do outro lado, ele foi gerado, mas logo depois ele foi consumido. Ou seja, ele vai desaparecer. Então, a gente quando soma reações, a gente fala assim, é só você cortar quem está do lado dos produtos com quem está do lado do reagente. Mas por que a gente faz isso? É por esse motivo que eu acabei de falar. Eu estou gerando CO2, mas logo depois eu estou consumindo. Então, ó, tem um mol de CO2 aqui sendo gerado e um mol de CO2 sendo consumido. O que eu faço? Corta isso aqui, vai embora, não quero mais você. Tem mais algum que pode ser cortado? Bom, tem o oxigênio, tem o O2 aqui e o O2 aqui do outro lado. O que eu posso fazer? Então, eu posso cortar também. Está de lado oposto, eu corto tudo. Está na mesma quantidade. O que vai sobrar? Então, aqui vai sobrar o carbono grafite do lado dos reagentes. Vou escrever aqui igualzinho está ali. O carbono grafite, não tem mais nada, setinha, original, e sobrou aqui o carbono diamante. Olha lá como é que bateu, que coisa linda, né? Olha que lindo. Aqui, ó, aqui em cima a reação que eu queria bateu certinho. E os ΔHs, pela lei de Hess, tem dois ΔHs, você vai somar esses ΔHs e acabou. Aqui não vai precisar nem de muito esforço. Quando você somar os dois, ó, 94 negativo com 94,5 positivo, tá sobrando meio quilocaloria aqui. Prevalece o maior, o positivo. Então, o ΔH dessa reação aqui de cima já está pronta lá.
meio quilocaloria. Né? Ele está absorvendo meio quilocaloria. Está pronto. Utilizamos a lei de Hess. Aí você, pô, fácil, né? Pô, moleza, só somar as etapas. Sim. Aí agora você acorda desse sonho colorido, né? Com unicórnios, tudo. E aí você, óbvio, né? Nenhuma questão, vou sendo muito sincero com vocês, nenhuma questão vai dar um mole de já te entregar as etapas bonitinho, igual já apareceram aqui. A lógica é essa. A lei de Hess não falou, vamos complicar a vida dos alunos e vamos trocar. Não. Ele falou isso aqui, ele falou isso. Soma as etapas ali, você vai ter o ΔH final, tá tudo certo. Só que nenhuma questão, gente, vem bonitinha assim. Eles até dão as reaçõezinhas das etapas. Só que ela nunca vem bonita, ela sempre vem de alguma forma bagunçada, ela sempre vem de um jeitinho mais esquisito. Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que arrumar as reações para elas se transformarem em etapas, aí sim você vai poder somar. Então nunca vem bonito assim. Se viesse assim, ótimo. Como que eu vou arrumar isso aí, Rafael? Aí a gente vai voltar lá para a primeira parte, a gente está na terceira parte de termoquímica. Volta lá para a parte 1, onde eu falei de equações termoquímicas, né? Se eu multiplicar por 2 todo mundo, eu multiplico todos os valores. Se eu inverter a reação, muda o sinal. É só isso. Vamos ver na prática, vamos pegar uma questão aqui. Deixa eu tirar esse slide, vamos colocar outro. E eu de cara aqui já trouxe uma questão muito tranquila, questãozinha do Enem. Todo mundo sempre gosta de questão do Enem. Essa questão foi do ano passado, 2019. Então tá lá bonitão, essa questão linda aí, né? Tem pouquíssimo tempo, questão fresquinha. Talvez alguns de vocês estejam ainda traumatizados com ela, mas vamos lá. Glicólise é um processo que ocorre nas células. Legal, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, aí ele largou 2 reações na tua mão. Ele quer saber sobre esse processo. Aí ele tem 2 reações já completas, balanceadas, com ΔH ali. Esse probleminha, por ser do Enem, óbvio que ele não ia deixar tão gratuitamente essas reações aqui. O que ele está pedindo, ó, vamos marcar aqui primeiro, decidir o que ele quer. Aqui, as células musculares podem sofrer um déficit de O2, não vai ter O2, tá? Então já vai ser não vai ser um processo que envolve oxigênio. E a glicose, ela vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Vou escrever aqui. Opa, sempre tomando esse tiro. Glicose, ela vai se transformar em 2 moléculas de ácido lático. Lindo. Beleza. Aí eu olho para essa reação. Tem glicose aqui? Eu quero o ΔH, então, dessa reação aqui. É isso que ele está querendo. Beleza? Então ele quer discutir esse processo anaeróbico, né? Que não tem oxigênio, essa glicose vai passar direto para o ácido lático. Alô, biologia comendo solto aqui. Beleza? Então ele quer saber dessa reação. Se o Rafael, mas ele nem escreveu a reação, não precisa. Tá aqui, ó. Todo mundo sabe que isso aqui é glicose, né? Espero que sim. Isso é glicose, eu tenho obrigação de saber? É. Isso aqui também pode ser a fórmula da frutose, pode ser a fórmula da galactose também, mas na maioria das vezes é da glicose. O texto está falando de glicose, bota C6H12O6, então é glicose. A glicose está aqui. O ácido lático está aqui. Ele falou que isso aqui era a equação do ácido lático sofrendo oxidação. Se uma glicose está se transformando em 2 ácidos láticos, o que eu vou fazer? Eu vou somar essa reação com essa aqui para obter essa. Como que eu faço isso? Bom, a reação está aqui. Glicose, só me deu 2 reações. Está aqui na primeira. Quantas glicoses ele me deu aqui? Ó? Ele falou que é só uma. Uma glicose se transforma em 2 ácidos láticos. Então, é uma relação 1 para 2. A glicose já está aqui, no lugar que eu quero, na quantidade que eu quero. Então, essa reação para mim está perfeita. Eu vou repeti-la aqui, ó. C6H12O6 mais 6 de O2, dando 6 de CO2 com 6 de água. E ele deu um ΔH aqui que está envolvido para essa reação de menos 2.800 kJ.
A segunda reação, vamos ver aqui, vamos olhar aqui, essa aqui é a nossa guia. Tá lá. Uma glicose. Beleza, mexi. Ácido lático. Ácido lático aparece onde? Ele aparece aqui. Só que tem um problema. Para essa reação que ele pediu, o ácido lático está do lado dos produtos. E aqui ele está do lado de reagentes. Péssimo. Então já sei que essa reação toda aqui eu vou ter que inverter. E outra, ele quer 2 ácidos láticos e aqui só tem um. Então essa reação ela vai sofrer duplamente. Além de eu inverter, eu vou ter que multiplicar todo mundo por 2. Então vão ser 6 águas, 6 CO2, e isso vai se transformar em 2 ácidos láticos. Vamos pegar essa fórmula do jeitinho que está aqui. Vou ficar inventando moda não. O ácido lático está aqui, tem um OHzinho aqui no meio, tem um grupamento carboxílico aqui. Lindo. E obviamente vão ser 6O2. Tem que tomar muito cuidado, é só tomar cuidado. Eu não estou inventando nada, hein, pessoal. Estou colocando tá ali. Aí vai ficar 1344. Mudou, eu não peguei a equação e multipliquei toda por 2 e inverti. O sinal mudou. Opa. E agora vai virar 2688. Ficou meio apertadinho aqui, né? Espero que esteja dando para ver. Então, onde era menos, virou mais. Onde era 1344, eu dobrei e virou 2688. Agora, eu vou somar essas duas reações aqui. Como que eu somo? Primeiro, eu vou cortar quem está em lado oposto. 6CO2 com 6CO2. O2, 6 com 6, ó. Vai embora. A água, eu tenho 6 águas aqui, 6 águas aqui, eu corto também, ó. Eita! Ih, o microfone estava longe. E 6 águas aqui, cortei. E agora sobrou só isso daqui, ó. Vamos ver o que sobrou. C6H12O6, que é a nossa glicose. E do outro lado sobrou só 2 vezes esse CH3, CHOH, COH, que nada mais é do que o nosso ácido lático. Bateu com a reação que eu estava querendo, com a guia? Bateu. Olha lá. Aqui é o ácido lático. Bateu exatamente. Então, o que eu vou fazer agora? É só somar esses 2 ΔHs. Então, se eu somar, se eu faço a diferença disso aqui está dando 2, 12, está dando 112 de diferença negativo, menos 112, e aí eu vou seguir o que a natureza mandou, quilojoule, quilojoule. Aqui a letra A, que linda. Olha lá, letra A. Belezinha? Então, letra A, lindamente. Essa questão muita gente chorou, eu lembro, o pessoal veio reclamar comigo, sempre está caindo uma de termoquímica no Enem. Aqui ele pediu para calcular utilizando ΔH por lei de Hess, que é esse jeitinho aqui, ó, tinha uma equação base. Não deixou isso claro. Por que essa questão tornou-se difícil? Termoquimicamente ela é muito fácil. O problema é que ele não deixou tão claro o que ele queria. Então ele queria essa equação aqui, ó. Vamos apontar aqui, ó, glicose com ácido lático. Só que em nenhum momento ele falou assim, ó, a reação base é essa, seguia por essa, cutuca essas duas aí para chegar nessa daqui. Que lei de Hess é isso. Você vai cutucar as reações para poder chegar naquela principal. E nessa daí, né, então teve essa jogada, a gente tem que se preocupar com isso. Só por isso, é porque ele não deixou claro, mas é um problema muito tranquilo, tá? Do ponto de vista termoquímico. É que ele usou uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, mas essa é a base, lei de Hess. Nem inventou muito na hora de cobrar, tá bom? Vamos brincar mais, vamos pro próximo. Próximo layerzinho. Beleza. Então, pessoal, continuando. Essa aqui agora é do Enem. Do Enem também relativamente tranquilo, não tem estresse. Essa aqui é mais direta, ele dá uma floreada aqui no começo, fala dos minérios, lindo, maravilhoso. Então, ele quer saber o ΔH dessa reação. Talvez a pergunta aqui embaixo, ele pergunta, qual o ΔH daquela reação? Ele deu uma enroladinha aqui. Ficou um tantinho confusa a pergunta, mas não tinha muito o que fazer. É essa reação e essas daqui são as etapas, ou pelo menos são pretendentes a ser etapas. Essa aqui acontece uma coisa muito legal, que eu acho que nesse problema a gente vai cobrir futuros problemas que possam vir a acontecer em outras reações. Então,
que a gente tem que fazer? Eu disse lá na primeira tela que nunca eles vão entregar um negócio bonitinho para vocês. Vocês sempre vão ter que dar uma cutucadinha ali. E cutucar uma arte. Essa daqui é a reação guia. É a reação que eu pretendo ter informações sobre ela. Então, vamos ver como é que funciona. Eu vou pegar essa reação e vou olhar um por um. Aqui, ó, o óxido ferroso. E vou procurar ele nessas três reações. Então, olhando para essas três reações, eu já estou vendo o óxido ferroso na equação de número 2. Não tem número, né? Vamos botar aqui, ó, essa é a 1, essa é a 2 e essa é a 3. Eu já estou vendo que ele está na posição 2. Bom, aí você vai se perguntar, ele está do lado que eu quero? Aqui, o original, que é essa primeira que a gente está olhando, está do lado de reagente. Legal, está do lado que eu quero. Muito bom. Já não preciso inverter essa. Está na quantidade que eu quero? Não, porque aqui tem 3 mols e na minha original só tem 1. Então eu vou ter que pegar essa equação toda e dividir por 3. Já deixa aí. Vamos lá, próximo, o CO. Aí aconteceu uma coisa que eu queria que acontecesse. O CO está aparecendo em 3 reações. Quando você tem uma espécie que aparece em várias etapas, esquece ela, deixa ela encostada. Porque senão você já mexeu em uma, você não vai poder mexer na outra. Com certeza isso vai ser cortado no final. Então deixa ela quieta. Vai para o próximo. Ferro metálico. Ó, o ferro metálico está aparecendo na primeira reação. Já está do lado que eu quero. Ó. Aqui ele está do lado dos produtos e aqui ele já está do lado dos produtos também. Show. Só que aqui tem 1 e aqui são 2. Então eu vou ter que dividir essa daqui por 2. E o CO2. O CO2 não está aparecendo, já está aparecendo em 3 também, cai naquele problema, então não vou mexer por conta do CO2. Aí você percebeu assim, ué, Rafael, já desconfiou. Só mexi em 2, essa terceira aí, esse ΔH3, eu não vou fazer nada com ele. Nunca, escuta o que eu estou falando, nunca eles dão um ponto sem nó. Se o cara te entregou 3 reações, você vai usar as 3. Raríssimos casos. Eu estou tentando puxar da memória aqui uma questão, o cara fez isso, mas é difícil. Se ele te entregou essas 3 reações, você vai usar as 3 reações. É muito raro você não precisar utilizar. Fatalmente, quando você não consegue encaixar em nada disso que eu falei, essa reação vai servir para eliminar alguém desejado. Como assim eliminar alguém desejado, Rafael? Vamos ver. Vamos pegar essas reações, pegar aqui a canetinha branca, e vamos fazer as transformações que eu propus aqui. Essa aqui é dividir todo mundo por 2. Então vai ficar meio de Fe2O3, 3 sobre 2 de CO, setinha, um ferro só, porque dividiu por 2, dividindo por 2 aqui, 3 sobre 2 de CO2. O meu ΔH vai ficar dividido por 2, então aqui vai ficar menos 12,5, beleza? Segue o padrão, quilojoule, quilojoule, quilojoule até o final, quilocaloria, quilocaloria até o final. Essa aqui, eu vou dividir agora todo mundo por 3. FeO foi dividido por 3. CO2 vai ficar 1/3. Pode isso, fracionário? Aqui pode. Esse cara aqui vai ficar dividido por 3 também, então vai ficar 1/3 desse óxido misto aqui. Olha o óxido misto aparecendo. Quem fala que não cai, olha ele aí. Tudo bem que não exigiu que você soubesse. Aqui vai ficar 1/3 do nosso querido e venenoso monóxido de carbono. Então, ΔH aqui dessa reação 2 vai ficar 36 dividido por 3, 12. Então, menos 12, já que essa não foi invertida. Bom, o que está acontecendo? Olha a maldade que você vai ter que ter no coração. Esse Fe2O3, ele não aparece nessa reação aqui final, que é a minha guia. Nessa segunda reação também apareceu o óxido misto, que também não aparece aqui. Esses caras vão ter que ser cortados, porque vou ter que botar uma reação que eles sejam cortados. Eles vão ter que desaparecer daqui. Por quê? Porque na global, na final, não tem eles ali. Então eu vou ter que ter uma reação que tem o Fe2O3 do lado dos produtos e eu vou ter o óxido misto do lado de reagente. Quando eu olhar aqui para a última, eu já estou vendo que o óxido misto já está no lado que eu quero. E o óxido ferroso, o óxido férrico, perdão, está lá dos produtos. Então, quando essa terceira equação entrar, ela já vai entrar já simplificando. Olha que beleza. Só que, ó, eu preciso ter meio de F2O3.
e aqui eu tenho 3. De Fe3O4 eu preciso ter 1/3, e aqui já tem 2. Então eu vou ter que pegar essa equação toda aqui de baixo e dividir toda ela por 6. Porque quando eu dividir por 6, vai ficar 1/3 aqui, vai ficar 1/6 aqui, vai ficar meio aqui, justamente para cortar com esse, tá vendo? Eu tenho que ter essa sensibilidade. Isso que está acontecendo nessa questão já é um pouquinho chato, isso aqui é difícil, não vai ser toda hora que vai acontecer, só no Enem, eu tô brincando. No Enem também vai acontecer coisas fáceis, mas já é uma maldadezinha já mais, pô, então primeiro, eu tenho que detectar que eu vou usar todas. Essa terceira reação, ela vai ser para limpar, para eu poder sobrar só o que eu quero. Então eu percebi que o fator que me interessava aqui era o 6, e eu não enxerguei isso. Pega um desses dois então aqui, se você não conseguiu enxergar isso, você pensa assim, bom, eu tô olhando que eu preciso ter meio de ferro. Pô, eu preciso ter meio de ferro. Só que aqui de óxido férrico, eu tenho 3. Qual é o número que eu vou multiplicar por 3 para dar meio? Virou uma equaçãozinha. Beleza? Então, qual é o número que eu vou multiplicar aqui? Bom, se eu passar esse aqui para esse lado, o número que multiplica 3 para poder dar meio, aí eu resolvendo isso vai dar 1/6. Ou seja, eu vou ter que multiplicar essa equação toda por 1/6 ou dividir por 6. Posso pensar assim, ou o número que eu... Ou então eu não quis pensar assim, eu posso pensar assim também. Ó. Qual vai ser o número que eu vou dividir por 3 para poder ficar igual a 1/2? Vai dar esse x aqui, vai dar 6. Eu acabei fazendo isso mentalmente, vendo o que eu precisava. Usei o Fe2O3 como a minha base. Aí é com vocês, você vai ter que ter esse raciocíniozinho. Vai acontecer à torta direito isso aqui? Não, é mais difícil. Mas eu vou ter que pegar essa toda agora e dividir por 6. Vamos embora. Dividindo por 6, 2/6, 1/3. Então, 1/3 de óxido misto. Vai ficar 1/6 de CO2. Vai ficar 3 dividido por 6, meio de óxido férrico. E vai ficar 1/6 de monóxido de carbono. O nosso ΔH vai ficar agora 47 dividido por 6. Ô miséria! Né? 47 dividido por 6 está dando aproximadamente 7,8. Como eu não inverti essa equação, vai ficar positivo. Tá aí. Vamos agora fazer o seguinte. Você vai ter que... Já deixou tudo bonitinho. A gente transformou tudo em etapa. Etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Lei de Ré já está aqui, ó, ΔH1, ΔH2, ΔH3. Posso já, se eu quiser agora, tô lá no Enem, não tenho tempo, eu já posso pegar esses 3 valores aqui somando. Vai ficar, ó, 24,5 negativo, 24,5 negativo, menos 7,8. Tá dando aproximadamente menos, o ΔH final aqui, ó, tá dando menos 16,7 kJ. Aproximadamente, mais próximo, menos 17. Letra B, né? Menos 17 kJ, e acabou o meu problema. Só que eu não vou parar aqui não. Você está na múltipla escolha, já você viu aqui, você conseguiu detectar, tá vendo esse vermelhinho aqui, ó, que agora eu tô rabiscando aqui nesse azul bonito? Então, eu tô pegando esses fatores aqui que eu dei um certo trabalhinho para encontrar. Eu já posso pegar esses valores trabalhando em soma, eu posso pegar isso aqui e jogar tudo no lixo. É uma questão objetiva, você não vai perder tempo. Numa questão discursiva, aí você tem que mostrar isso aqui. E outra coisa, aqui, hein, tá, então eu não vou fazer nunca numa questão objetiva, tá, mas se eu pegar isso aqui agora e somar e der bonitinho, já aquece o coração, né? Você vai saber que você está no caminho certo. Se você não faz isso, já vai ficar capuguento. Aí então você faz e não bate, aí tu, errei algum canto. E aqui agora vai ser a nossa prova real. Vamos saber se vai dar certo ou não. Vamos cortar. O que dá para cortar? Ó, esse Fe3O4 com esse Fe3O4 aqui, o óxido misto, 1/3 com 1/3. Cortei. O que mais dá para cortar? Olha o óxido férrico aqui, ó. Tchau. Vai embora. O que mais dá para cortar? CO2. CO2 aqui, ó, 1/3 mais 1/6. Aí vamos lá, cortar esse 1/3 com esse 1/6 aqui. Não, aqui ela tá do mesmo lado. 1/3, 1/6, somar.
somando essa bodega, somar a fração. 1/3 mais 1/6, para poder cortar com os 3 meios. Aqui dá 1,2, aqui vai dar, ó, quer ver, ó, que bonito. MMC entre 3 e 6, aqui dá 2, aqui dá 1. 2. 2 mais 1, 3. 3 vezes 2 foi 6, 3/6 meio. Olha que interessante. Se eu somar esses dois CO2 aqui, tá dando meio. Aqui, 1,5, né? 3 sobre 2 é 1,5. Então eu vou cortar aqui, ó. Tá dando meio e aqui vai dar 1. Olha aqui a passagem, hein? Tá vendo? Aqui tá dando meio, do outro lado tem 1,5. Então, meio com 1,5 vai sobrar 1. Então, sobrou 1 CO2 aqui. Tem que sobrar mesmo. Quem mais dá para cortar? O CO. Aqui, ó. O CO é a mesma coisa. 1/3 mais 1/6 dá meio. Aqui é 1,5. Então, corta aqui, vira 1. E aqui, ó. Tchau. Vai embora. Dá para cortar mais alguma coisa? Dá não. Chega de cortar, né? Cortamos demais. Vamos ver. Aqui é o FeO. Ele tá aqui, tá vendo? Olha que bonito. Desse lado ainda sobrou um monóxido de carbono. E do outro lado, ó, o ferro metálico e o CO2. Olha que bonita a reação. Ó, isso aqui quem tem toque é um prato feito, né? Olha só, prato cheio mesmo. Porque aqui, ó, bateu perfeitamente. Sabe o que significa? Que você está no caminho certo aqui, ó. Olha que bonito nosso ΔH aqui. Show. Acabou, beleza? Então, termoquímica não tem mistério. É chato. Vou falar que é maneiro ficar calculando isso aqui. Não é. Dá um trabalho, é um número chato. Você vai estar... Se bem que esse aqui nem teve conta chata para fazer, porque às vezes tem uns ΔHs enjoados, esse aqui nem foi o caso. Vamos lá, vamos perder tempo não. Próximo layer. Então aqui a gente tem uma outra questãozinha com a pegada muito parecida, para a gente já pegar aqui um outro estilo e ser feliz. Vamos embora. Então ele já deu, contou a história do benzeno, botou a reação lá, toma a reação na tua cara e calcula esse ΔH aqui para mim. Para isso ele te deu duas reações, que são as condições experimentais, conta a história. Óbvio que ele não vai te dar bonitinho, ele vai te dar um negócio um pouco encalacrado que você vai ter que dar uma arrumada aqui. Então vamos arrumar dessa vez, vamos fazer de um jeito mais prático. Então, ó, vamos ver, essa aqui é a nossa guia, essa aqui é a nossa mestra, a nossa orientação. Eu tenho que chegar nesse ΔH. Bom, aqui eu tenho 3 mols desse C2H2, é o acetileno, né, o nosso querido etino, que é a nomenclatura vulgar, transformando-se ele aqui, fazendo aqui uma trimerização, virando benzeno. Esse C2H2 aparece na primeira, aparece do lado que eu quero, só que não na quantidade que eu quero. Eu preciso de 3 mols dele, que só tem 1, então eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 3. C6H6 está do lado do produto, está lindo ali como produto, e aqui ele está como reagente. Embora já esteja na quantidade que eu quero, essa daqui eu vou precisar inverter. O que eu vou fazer agora? Essa aqui a gente já pegou confiança, essa aqui vai ser muito mais tranquila. Ele só quer o ΔH para 1 mol de benzeno, então vamos embora. Vamos pegar esses dois ΔHs, vamos transformar isso aqui em ΔH1. Esse ΔH1 aqui é 3 vezes esse valor, então menos 930 quilocalorias. Seguiu, tá vendo? Falou quilocaloria, eu vou em quilocaloria. Falou em quilojoule, eu vou em quilojoule, a gente é feliz assim. E essa aqui a gente vai inverter. O ΔH2 vai se transformar em mais 780 quilocalorias. E eu já posso pegar agora aqui e calcular o meu ΔH final na felicidade, no amor, na alegria. Eu só vou diminuir esses dois valores. Aqui está dando 150, negativo. Aqui, ó, 0, 13, pegou 1, 5, 9 com 8, 1, 150, mantive o sinal do maior, menos 150 quilocalorias, e esse problema já morreu, já caiu, já sucumbiu perante nossa presença. Então, menos 150 quilocalorias está lá, pessoal. Vamos pegar essas reações e inverter? Isso é um problema objetivo. A ideia é que nos problemas objetivos, depois você já pega uma, já embalou, jogou a segunda já, o carro pegou, vai embora, deixe isso para lá, gente. Especialmente se for uma questão do Enem. Lá no dia da prova você tem muito pouco tempo. Esse aqui você não vai... A não ser que seja a questão que você precisa ter a segurança. Por exemplo, aquela segunda do Enem, que tem que voltar a mexer na outra, aí não tem jeito. Eu preciso ter na hora da hora H, eu preciso ter alguma coisa que me dê
Vou passar a mão na minha cabeça, vai filho, você está indo bem, né? Então aqui deu certo, lindo, cuidado com o sinal, né? Aqui foi maneiro, não botou mais, né? Está tudo tranquilo, tá bom? Vamos para a próxima. Próxima situação aqui, já um pouquinho diferente. A outra maneira agora, a última maneira da gente calcular um ΔH, né? A última coisa que eu vou falar não, mas é a última maneira. Bom, como é que funciona isso? O jeito correto é esse, pessoal. Se quer calcular o ΔH de reação, cada ligaçãozinha ela tem um valorzinho, um calor atrelado a ela. Toda reação química, você quebra e depois você forma. Quebra e depois conserta. Quebra e conserta. A ideia é só essa. Não vai mudar nada além disso. Então você vai pegar o ΔH das quebradas fica feio, né? Das quebradas, tá bom. Você vai pegar as ligações das quebradas e vai somar com os ΔHs das formadas. Acabou. Só que esse ΔH, quando ela é de uma ligação rompida, você sempre vai... Opa, sempre toma esse tiro. Você sempre vai pegar os valores das rompidas, sempre é endotérmico. Sempre é endotérmico. E da formada, sempre é exotérmico. Você não pode nunca perder esse foco. Por quê? O cara vai te dar uma equação, uma reação química, manda calcula o ΔH, e vai te dar uma tabelinha com os valores dessas ligações. Às vezes ele te dá tudo positivo, ele te dá tudo negativo, cabe a você a saber qual é a rompida e qual é a formada. Bom, a rompida ela vai estar nos reagentes, obviamente. E as formadas vão estar nos produtos. Então essa é a maneira correta de calcular. Então se você estiver pegando uma ligação de um reagente, você vai pegar ela sempre positivo. Você pegou ela do produto, você vai pegar ela negativo, tá tudo certo, a gente vai ser muito feliz assim. Tá bom? Pode ficar tranquilo que vai dar certo. Ah, tem outra maneira que eu aprendi, que você pega todos os valores, joga lá no ΔH produto menos reagente, todo mundo negativo que vai. Vai, mas essa aqui é a forma correta, tá bom? Não vou ficar aqui inventando moda não. Então vamos pegar um exemplo aqui bem simples do Enem do ano passado, olha que legal também, questão fresquinha, novinha. Vamos brincar. O mais difícil disso aqui é o que eu vou fazer agora, né? Aqui eu tenho, ó, uma reação pequenininha, né? Tá muito miúda, vamos aumentar aqui uma reação simples. Opa, de novo tomando esse tiro. Aqui eu tenho a reação 2 de hidrogênio, o oxigênio e a água. Essa é a reação que ele quer que você calcule o ΔH. Tá lá. Bom, aqui eu tenho os reagentes. Antes da seta eu tenho os reagentes. Depois da seta eu tenho os produtos. O que você vai fazer agora? Você vai listar todas as ligações que tem aqui. Para facilitar, você pode fazer isso. Eu tenho o H com H duas vezes. Eu tenho o O fazendo dupla com O. Eu tenho aqui desse lado duas águas, que é isso aqui, ó. Na verdade, aqui eu representei a ligação com fórmulas estruturais. Quais as ligações tem aqui? Isso aqui está fácil. Duas vezes a ligação HH, uma vez a ligação O dupla O. Beleza. Essas são as ligações rompidas. E eu vou somar, tira essa seta daqui agora, vou botar, tem outra cor, vou botar aqui esse rosa. Eu tenho agora aqui, ó, a ligação HO duas vezes na água. Tá vendo? HO aqui e HO aqui. Então eu tenho 4 vezes a ligação HO ou OH, que é a mesma coisa. Se eu somar o ΔH aqui agora aqui, ó, das formadas em rosinha, eu vou ter o ΔH da reação. Tá lá? Rompidas e formadas. Essas 4 aqui HOs. Quando você colocar, se você montar uma reação desse jeito aqui, cuidado, porque assim, tipo, o balanceamento não vai bater, né? Se você olhar aqui, dá a impressão que tem 4 O's. Só que aqui eu não estou listando as espécies, eu estou listando as ligações. Então, se você tentar balancear olhando isso aqui abertinho, especialmente numa como essa, vai dar errado. Você quer ver se o balanceamento está ok? Olha para essa reação aqui ou para essa. Essa aqui não. Vamos substituir. Agora aqui, ó. H com H.
Tá aqui, 437. Não foi rompida? Então é positivo. Mais 437. Aqui agora, O dupla O. Olha o perigo. Aqui ele foi maneiro. A imagem não está muito legal, mas aqui ele já deu como dupla. O que o cara faz de vez em quando? Ele bota o valor da ligação O simples O e da O dupla O e deixa você se virar. Por quê? Ele espera que você tenha o mínimo conhecimento de ligação química para saber que o O com O faz ligação dupla. Isso é muito comum do nitrogênio, né? Um exemplo aqui, o cara faz assim com vocês, ó. Aí aparece uma N tripla N, aí ele bota na tabela de sacanagem o valor do N, o valor da dupla e o valor da tripla. Cada um tem um valor diferente. Então, se você detectou errado aqui, já era. Eles fazem isso. Diferente do que eu falei lá nas etapas da lei de Hess, se ele te der uma tabela com um monte de ligação, não necessariamente você vai usar todas, tá? Esse aqui já é o contrário. Você não é obrigado a usar todos os valores de ligações que ele te der. Olha a diferença, né? Tem sempre essas coisas que acontecem, não tem muito jeito. O O dupla O vale quanto? Vale 494. Vamos manter aqui o padrão do azulzinho. Então, ó, o O dupla O vale 494. Deixa aqui o positivo para você, na hora de estudar, sabe de onde é que isso aqui está vindo. Quem é responsável por esse sinalzinho é você. Aqui ele não deu nada. Às vezes ele bota todo mundo positivo, às vezes ele bota todo mundo negativo. Não seguia no que ele der aqui não. Olha sempre de forma modular, tá? Nem olha sinal daqui. Você que vai se virar no sinal aqui. E 4 vezes a ligação HO. A ligação HO é 463, só que menos 463. Aí você vai achar o ΔH da reação. Aí agora vamos embora. Isso aqui que é chato, né? Fazer conta. 437 vezes 2 dá 874 aqui. Positivo. Aqui tá dando, né? Continua 494 que não multiplicou por nada. E aqui tá dando... já botar aqui mais 494 menos 4 vezes 463. Tudo já está dando menos 484. Eu estou no caminho certo. Então aqui deu menos 484. Esse é o valor já do nosso querido ΔH e já está em kJ. Só para ficar bonitinho aqui, ó. 463 vezes 4. Aqui fica menos 1852 igual a ΔH. Então o nosso ΔH deu esse valor. Aí você vai todo feliz que acabou o problema, né? Nesse caso aqui, você vai, não, aí não tem resposta, Rafael. Aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? A gente ainda não terminou o problema, porque nesse caso aqui, ele não pediu simplesmente o ΔH da reação. Ele pediu uma coisinha a mais. Esse é o ΔH para essa reação. Ele quer saber para 1 kg de hidrogênio, quando é queimado. Então vamos lá, agora aqui é a estequiometria. Sei que vocês adoram. Então, nessa reação, tem 2 mols de hidrogênio. Então você vai lá na tabela periódica, olha o hidrogênio, vale 1, então tem 2 hidrogênios, 2 grama-mol. Então, essa reação tem 2 mols. Olha só, menos 484 kJ é a energia envolvida para 2 mols, ou seja, 4 gramas de hidrogênio. Porque eu não tenho 2 mols aqui, olha o 2, beleza? Só que ele quer saber para 1 kg, que são 1000 gramas. Está escrito lá. Então esse 4 gramas é fundamental, ele veio daqui, ó. Vou até botar em vermelho ficar aqui evidente. Tá, ali são 2 mols, cada mol 2 gramas, então 2 vezes isso daqui vai ficar igual a 4 gramas, porque são 2 mols, beleza? Então agora é só resolver isso aqui. Qual é o calor envolvido então? Resolvendo vai ficar, esse Q aqui vai dar 484 vezes 250. $121.000. Então está liberando 121.000, segue o padrão, kJ. Olha lá, letra B, bonitão. Tranquilo? Então, problema teoricamente na termoquímica para aqui. Embora isso aqui também está resolvendo, mas estequiometria que tem um pouquinho ali de calor também envolvido, não tem muito jeito, tá bom? Vamos pegar mais. Mais um desse tipo aqui mais enjoado, né? Sempre bom. Por que esse aqui é mais enjoado?
Esse aqui foi um probleminha da UERJ, tá? Bonita a beça. Esse aqui ele não deu a reação e é uma reação orgânica. O metanol é um poluente atmosférico proveniente da queima de combustíveis e da atividade industrial. Ele é oxidado no oxigênio molecular, formando ácido metanóico. Aí ele deu aqui, em relação ao metanol, determine a variação da entalpia da sua oxidação. Quem é o metanol? Olha a orgânica comendo solto. Opa, tomei tiro. Metanol é esse cara aqui, ó. É o formaldeído. Ele vai ser oxidado. Ele diz que vai reagir com oxigênio molecular, O2, bem bonitão, com muita calma. E vai virar o ácido metanóico. O ácido metanóico é esse cara aqui, ó. É um ácido carboxílico. Tá lá. Tá balanceado? Tá faltando um pequeno detalhe para ficar balanceado, né? Tá bonitão aqui, os mesmos H, os mesmos C, só que aqui tem um O a mais. Então, ó, acabou. Balanceei aqui, ó, perfeitamente, formando um mol. Já tô com a reação linda. E ele quer saber o ΔH por mol, ou seja, em um mol desse cara quando é queimado, eu já tô no caminho certo. Se eu podia, Rafael, se eu tivesse balanceado aqui 2, 1 e 2, quando você obtivesse aqui o valor do ΔH, esse ΔH seria referente para 2 mols de metanol. Você teria que dividir por 2. Tem problema se você lembrar de fazer isso no final. Se você esquecer de fazer isso no final, um abraço, já era. Então você precisa fazer isso. Na termoquímica, a gente sempre costuma usar no oxigênio, nas substâncias simples, esse fracionáriozinho aí, porque ele facilita bastante nossa vida. Então vamos calcular esse ΔH aqui. ΔH de ligação. Vou ter que abrir essas ligações aqui. Aí vai acontecer isso, ó, antes de eu começar a substituir. Aqui nessa fórmula do metanol, eu tenho 2 vezes a ligação CH. Eu tenho a ligação C dupla O. Tá vendo? 2 vezes CH e 1 vez a C dupla O. Na água, eu tenho meio de O dupla O. Vamos botar aqui do outro lado de rosinha. Eu tenho uma ligação CH. Eu tenho uma ligação C dupla O. Eu tenho uma ligação C com O. E eu tenho uma ligação HO. Ou OH, tanto faz. Listei as ligações formadas, as formadas e as rompidas, né? Formadas. Aí aqui eu vou ter que pegar todo mundo negativo. E na rompida, tá aqui. Vou ter que pegar todo mundo positivo. Eu vou somar todo mundo aqui, pronto, já tem o ΔH dessa reação. Cuidados que você deve ter, né? Primeiro, não olhe isso aqui como uma reação, isso que eu fiz aqui agora, senão você vai ficar maluco, você vai ver que tem mais, tem 3, 6 aqui rosas. Não, porque isso aqui não é a descrição das substâncias, e sim das espécies, e sim a descrição das ligações. Então, tu vai ficar maluco se pensar assim. Aqui tem uma coisa legal que a gente pode fazer. Você pode até não fazer isso, mas se você fizer, vai te economizar um tempo. Presta atenção, tio Rafael. Faz sentido você quebrar uma C dupla O para depois formar de novo a mesma ligação? Não faz. E quando você substituir esses valores, se você botar aqui 744 positivo aqui, tu vai colocar 744 negativo, gente, vai cortar. Então, ó, esses que estão iguais, ó, tchau, corta logo. O que mais? Corta esse, aqui tem 2, fica um só. E não dá para fazer mais nada. Rafael, se eu não fizer isso, vai dar no mesmo. Tem problema que, por exemplo, esse C dupla O que ele deu aqui foi inútil. Pra gente foi, porque a gente cortou, não vou precisar dele. Às vezes eles já esperam que você faça esse corte e esse valor aqui que vai cortar, ele não dá na tabela. Tu fica que nem um maluco depois fica pagando mico pedindo para anular a questão. Então ele já queria que você tivesse essa maldade no coração. E para mim o mais importante, você está sem calculadora na hora, você vai evitar de fazer conta. Então isso vai ser muito mais prático, eu cortar isso aqui, vai ficar a conta mais simples. Para mim, o mais importante, eu sou vagabundo, não estou preocupado, não quero fazer conta na hora, eu não quero ter trabalho. Então você não vai fazer isso aqui. Então vamos lá. CH, então está dando aqui 413, positivo, tá aqui. Meio, então metade da ligação O dupla O, 498, então metade
de 498, positivo. Acabou aqui. Vamos pegar agora aqui vou pegar amarelinho desse lado. Já vi. Esse aqui cortei, CO. CO vale 357, só que negativo. A maldade no coração. E o HO vale 462, só que negativo também, só tem um. Pronto. Eu somo isso aqui, eu já vou ter o ΔH da minha reação. Finalizadinha, bonitinha. Cuidados que eu tenho que ter aqui. Por exemplo, aqui tem o CO e C-O, tá vendo? São diferentes, pessoal. Aí na hora do SUS você pega errado. É só prestar atenção. Vocês estão percebendo que não tem muita teoria, né? Ó, 413. Vou fazer isso aqui primeiro. 498 dividido por 2 mais 413 menos 357 menos 462. Estou achando menos 157. Então, deixa eu pegar outra cor aqui. ΔH menos 157. Aí, vamos lá. É um problema que não tem múltipla escolha. Quilojoule, tá. É um problema que não tem múltipla escolha. Não tem. Mas eu estou vendo que isso aqui é uma oxidação, um tipo de combustão. Sempre vai ser exotérmica, né? Reação com oxigênio aqui não tem muito jeito. Orgânicos, né? Esses orgânicos com oxigênio sendo oxidados são sempre reações que liberam. Então, bateu aqui com um gabarito, tá lindo, morreu, tá bom? E para finalizar, a geometria molecular, essa é da orgânica aqui do metanal, é trigonal plana, tá? Que tá fazendo uma dupla. Na orgânica é assim, só simples, tetraédrica, uma dupla trigonal plana, duas duplas ou uma tripla linear. Aula lá de trás. E para a gente fechar esse pacote aqui, uma situaçãozinha que aparece em bancas muito específicas, nunca vi aparecer no Enem, tão pouco na UERJ, então no Rio de Janeiro isso não é tão comum cobrar nas principais bancas. Seria o seguinte, o que eu vou inaugurar para vocês aqui é basicamente o conceito de entropia, que é a desorganização de um sistema. Pensa assim, num sistema onde eu tenho, quanto mais bagunça, a tendência natural é ficar mais bagunçado. Quanto mais desordenado, aí você tem a entropia, que é o S, a variação da entropia é o ΔS, maior a tendência para ser espontâneo. Então, se eu tenho um ΔS, ai caramba, tomei o tiro aqui. Se eu tenho um ΔS positivo, isso tem grande chance dessa reação ser espontânea. Não posso dar 100% de certeza. Com ΔH que a gente já viu, eu posso falar o seguinte, a reação que se livra de calor, tende a entrar em equilíbrio ali com o sistema, perde calor para o meio, ela também tende a ser mais fácil de acontecer, é muito mais fácil o calor ir embora do que eu depender de chegar o calor ali. Então, não é um indício 100%, mas ela já vai ajudar. Então, ΔH negativo seria bom. Aí veio um cidadão, muito sabiamente, e criou uma equação para poder dar uma palavra final, é assim que resolve, para saber se ela é espontânea ou não. Olha o que ele fez, esse malandrão aqui. Ele pegou o ΔH, colocou aqui, menos a temperatura em Kelvin, vezes o ΔS. Olha o que eu falei. Se o ΔS for positivo, significa que essa equação tem tendência a ser espontânea. Se eu lançar um valor positivo aqui, mas eu estou vendo esse menusinho na frente, temperatura nunca vai ser negativa em Kelvin, ela é valor absoluto. Então, esse pedacinho aqui tende sempre a ser dar negativo tudo, porque eu vou botar um sinal de menos na frente, número positivo, acabar dando negativo. E um ΔH exotérmico também é negativo. Então, esse ΔG, a energia livre, vai funcionar da seguinte forma. Se esse ΔG for negativo, ou seja, se ele for menor que zero, significa que a sua reação, parabéns, ela é espontânea. Se a sua reação estiver dando um ΔG positivo, significa que ela é não espontânea. Então, qual é a graça? Calcular ΔGs das reações para saber se ela é espontânea ou não. Calculou o ΔG, deu negativo? Show, ela é espontânea. Deu positivo, ela é não espontânea. Dicas de questões que aparecem direto. Né? Quando aparece isso daí, é basicamente fazendo essa pergunta que eu estou fazendo agora, se ela é espontânea ou não. Esses ΔS dados, normalmente eles são dados também em quilojoule e quilocaloria.
só que ele não perdão, ele dá em caloria ou joule, ele não dá em quilocaloria e quilojoule. Se você vai usar essa equação, ΔH e ΔS tem que estar na mesma unidade. Não adianta estar em quilocaloria ou estar em caloria. Beleza? Então fique esperto que normalmente é comum a gente passar o ΔH para, se tiver lá quilojoule, você vai passar para joule. Se tiver em quilocaloria, você vai passar para caloria. Ou seja, ali você já está só multiplicar por 1000. Então só fica atento, isso que eles costumam fazer essa brincadeira. Temperatura, obviamente, eles te entregam em Celsius para você calcular, para jogar para Kelvin. Mas não tem grandes estresse não, é usar essa equação e ser feliz, né? Pode ser que apareça no Enem da vida, Enem a gente nunca sabe o que vai acontecer, é possível. Já aconteceu? Não, tá? Beijo e até a próxima e vamos trabalhar, gente. Tchau!